Oi, boa noite. Então, conforme combinado, tô aqui para prosear com as comadres. Eu vou falar com a Gabi Doula. A Gabi já chegou aqui na sala. Nós vamos prosear, eu e ela. Vamos contar a nossa história juntas. Deixa eu convidar a Gabi aqui. Oi, Angélica da Vivaz. Beleza? Que bom que tu tá aqui. Vamos ouvir uma história de parto com a gente. Daí, pedi. Vamos colocar a Gabi aqui. Oi, Gui. Beleza? Boa Bem-vindo. noite. Boa noite. Tudo bem, Gabi, contigo? Tranquilo, e você? Tudo bem. Boa noite a Vamos com... todas que estão aqui presente. Uma linda noite de prosa. Sim. Então, vamos prosear com as comadres. A Gabi vai começar agora com essa série. Ihu. Bem-vindos todos, Larissa também. Então, eu sou parteira, terapeuta floral, mas tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo. E nessas prosas, a gente vai contar um pouco dessa história, das histórias dos partos, e de como é que foi fazendo esse caminho, né? Como é que isso foi acontecendo. E com a Gabi, e é uma dica também que eu dou para todas as mulheres que querem acompanhar, né, outras mulheres ou que pensam em começar a ser doulas, né, é as amigas grávidas, porque a Gabi foi uma gestante que bem no início que eu comecei, estava grávida, né, do nosso meio, da nossa comunidade, Chave de São Pedro, nossa fértil comunidade que sempre tem muitos bebês nascendo, né? Ali na nossa corrente. E daí então a gente conheceu a Gabi ali, eu e a Gabi ali, e ela grávida da Maria Luz. E foi um estágio para mim maravilhoso. Foi recente, tinha começado como doula, né? E a Gabriela foi a quinta mulher que eu acompanhei. Antes já tinha acompanhado 2 partos naturais, 2 mulheres que tinham feito cesárea, e a Gabi, no parto da Maria Luz, foi a quinta, né? E Gabi, conta pra gente como é que foi os teus partos, né? Porque não teve só o da Maria Luz, teve o Gabriel, que veio antes da Maria Luz, né? E conta desse parto aí pra nós, como é que foi pra ti. Então, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade. É uma honra estar aqui sendo convidada para dar esse relato que transformou minha vida. Sou muito grata por este caminho. E honrar, assim, todas as minhas ancestrais, todas as que vieram antes, e meus ancestrais também, minha linhagem paterna. E me apresentar, então, me chamo Gabriela, tenho 32 anos, sou mãe do Gabriel, que tem 14, da Maria Luz, que tem 8. Já fazem 8 anos, hein, Ju? Então, reavivar essa história é muito lindo, assim, né, de ver esse percurso todo e os aprendizados que trouxe. Então, eu sou doula, aprendiz de parteira, assistente de parto. Já trabalho já esses 8 anos acompanhando. Hoje também sou terapeuta xamânica e tenho a Flora, junto com meu companheiro Ricardo, que é uma linha de biocosméticos naturais, né, que trabalha também com essa assistência à saúde e bem-estar.
Então, eu engravidei com 17 e ganhei com 18 do Gabriel. Foi bem novinho, assim, né? E foi um parto, foi uma gestação tranquila. Eu era bem jovem, né? Bem disposta, caminhava muito. Então, o trabalho de parto foi bem rápido. Eu me lembro também que foi numa quinta-feira, que eu estava em casa, e aí estourou a bolsa. E aí fomos correndo para o hospital, sendo que eu falava que não precisava sair correndo, né? Meu tio que me levou, ia correndo, eu falava, não, vai devagar. Que eu não doía assim quando passava nos buracos, né? E aí a gente foi pro hospital. Na época foi o hospital de Gravataí, onde eu morava. E lá logo já fui passada assim para vários procedimentos que hoje eu já sei que já não são mais bem proveitosos assim, né, que são procedimentos invasivos e que foram feitos porque era de rotina, né, naquele momento. Acredito que hoje também o hospital já não faça mais, que foi feito raspagem nos pelos pubianos, foi feito enema, foi logo colocado soro, ocitocina, e isso acelerou muitas contrações. E eu fiquei deitada numa maca, não podia me movimentar. Aí sentia muita dor, uma dor assim absurda. E num dado momento daquela dor que eu gritava, e algumas enfermeiras falavam para mim não gritar, que tinha outras gestantes ali que eu podia atrapalhar. Enfim, apareceu o médico que me atendeu durante o pré-natal, e aquilo dali me deu um acalento. Eu pedi para ele que me ajudasse. E ele falou para mim ficar deitada de lado, nunca me esqueço, assim, tava com uma dor absurda. E respirar cachorrinho, assim. E eu Tu não, respirei e fiz. Pode falar. tu não pode ter acompanhante. Tu não Não, pode ter acompanhante. não podia ter acompanhante. Tava tipo só eu e Deus, assim. Que ano E o nasceu? Gabriel. E aí eu fiz essa respiração e nisso me trouxe uma calma. Eu tava muito desesperada, assim, porque era muita dor. Só gritava. E aí, nesse momento que eu consegui relaxar, assim, fechei os olhos, eu meio que dormi, assim, apaguei por 1 minuto, eu acho, não foi muito tempo, mas parecia ser bastante. E aí, nesse momento, deu um giro na minha barriga e eu senti que desceu. Aí, nisso, eu falei para as enfermeiras que estava nascendo. Aí, nisso, a enfermeira não acreditou e aí ela viu que estava a cabeça ali, eu fui caminhando até a, o bloco cirúrgico, né, o BO. E ali o médico pediu para mim se deitar, eu botei uma perna num lado, a perna no outro. E ele falou para mim assim: "Não faz força. Não, tipo, não se mexe". Daí ele fez Episiotomia. uma injeção de anestesia e fez o corte, né, episiotomia. Aí depois do corte ele falou: "Agora tu faz a força". Aí eu lembro até que meu acesso tava cheio assim, acho que tinha escapado. E aí eu fiz uma força e logo ele já veio numa força só. Aí logo que nasceu, ele me mostrou assim, que era aquelas cenas de filme, né, de cabeça para baixo. Acho que não sei se deu tapa na bunda, mas Oh, já fez os procedimentos com ele assim longe. Não levou muito tempo assim, mas eu me lembro que eu me tremia toda assim, e chorava assim de alegria. E aí quando eu quando eu saí do banco, olha aqui. Esse aqui é o Gal, o filhotinho. é o gato da bruxa. Esse celular tá baixando o volume aqui, deixa eu só ajeitar. Para E aí, abrir as tu portas. teve a oportunidade de ter acompanhante, né, Gabi? E um tratamento assim que tu teve um pouquinho mais de atenção foi desse médico na parte final, né?
Sim, foi quando, porque ele me acompanhou durante o pré-natal, né? E já tinha um pouco mais de intimidade, que ele é médico da família também, mesmo que fosse pelo SUS. Ele atendeu a minha mãe, atendeu minha irmã, a mais velha. Então, eu tinha essa coisa, esse vínculo, assim, né? Esse laço que me trouxe essa segurança que eu pude confiar e relaxar, né? E aí, logo eles botaram o Gabriel em cima de mim. Eu tremia muito, assim, me lembro que tremia. E eu já botei ele no peito, logo ele já pegou. Aí foi um parto muito rápido, que eu fui para o hospital às 9 da noite e ele nasceu a 1h26. Então foi um parto de flash, assim, muito rápido. Eu acredito também por causa da indução, né? Uhum. Foi mais rápido, assim, né? E aí ele amamentou bem, tive um pós-parto tranquilo. Tive os pontos também que não cicatrizaram até hoje, eles ainda é aberto, né? Ficou o ponto da episiotomia que não cicatrizou, não fechou. Mas fora isso foi tudo tranquilo, assim, né? Ele teve bastante saúde, teve aquele momento de descer o leite que deu febre, né? E aí eu fui sendo cuidada pela minha mãe, pela minha avó, meu companheiro não conhecia muito, não podia ajudar muito, né? Na época, o meu ex-companheiro, no caso, o pai do Gabriel, o Anderson, ele não podia dar muita assistência, mas estava ali, né, também. Aí, bom, eu me separei com o Gabriel, estava com 9 meses, fui morar na casa da minha mãe e fui fazer a minha vida, né? Assim, buscar o meu sustento, trabalhar. E aí foi com 21 anos, mais ou menos, que foi a primeira vez que eu tomei o Santo Daime, que trouxe esse despertar assim de consciência, né? Tanto para minha alimentação quanto para minha vida num todo, né? Aí eu decidi não trabalhar mais em serviços convencionais, busquei ter mais autonomia. Na época eu estava fazendo roupas de tie-dye, vendia. E estava indo morar também numa outra casa, fora da minha mãe, isso com 21 anos, que era na Casa da Paz. Que lá eu conheci o pai da Maria Luz, né, o Tiago. Aí foi uma gravidez inesperada, que não foi planejada. A primeira vez que eu tive relação com ele, eu já engravidei. Então foi um susto, assim, porque foi bem no momento que eu estava um processo de transformação grande, assim, né? Teve esse baque. Aí passou pela minha cabeça de abortar, que foi uma guiança espiritual, assim, que não deixou eu tirar ela, né? Que foi todo um processo de aprovação, tive sonhos e confirmações de que não era para mim fazer aquilo, né? E aí eu acreditei, segui, não tirei, mas ainda com aquela sensação de angústia, porque não estava com o pai dela, e o pai dela não deu certo, a gente ficou até os 6 meses da gestação tentando e não deu, porque era muito divergência nossas ideias. Ele não acreditava muito no Santo Daime, naquela época eu estava bem firmada, assim, né, tinha me fardado fazia pouco tempo, então, só baixou o volume aqui. E aí eu conheci a Ju lá na Chave de São Pedro, tive a honra e a benção, e que me acompanhou, né, durante a gestação da Maria Luz, me passou muita informação através de relatos de partos de outras gestantes, de materiais, né? A gente fez algumas consultas, mas muito foi uma busca também interna de buscar esse conhecimento, né? Eu lembro que eu li o livro aquele todo, Parto Ativo, que foi que abriu assim minha cabeça. Aí eu construí com a ajuda da Ju também o plano de parto, que foi que me deu a instrução assim de chegar no hospital e saber tudo como eu gostaria que fosse, e que foi essencial assim ter essa estrutura física, né, do que acontece dentro dos hospitais. Naquela época, em 2012, não se falava muito, né, em parto humanizado, estava recém chegando assim no Rio Grande do Sul, Sim, fortemente.
a propósito, a lei do acompanhante, que dá direito à mulher a ter um acompanhante na hora do parto, ela é de 2005, né? Então, antes disso, só pouquíssimas mulheres que tiveram sorte ou que alguém já era do hospital que podiam acompanhar, né, o parto. As outras ficavam totalmente abandonadas, sozinhas, sem nenhum familiar, nenhuma pessoa de confiança, né, no meio de pessoas que estavam ali muitas vezes tratando com bastante frieza, né, aquele momento. Então, é uma coisa recente mesmo. Em 2012, a gente recém estava começando a se mobilizar mais, assim, o ativismo estava mais forte, né, em relação as mulheres estavam falando mais, debatendo mais, né? Mas por que que fazem essas coisas que são antifisiológicas para as mulheres no trabalho de parto? Porque muitas coisas são antifisiológicas, né? Então, na tua história, o que aconteceu, assim, que eu acho que pode contribuir para quem, as gestantes que estão nos ouvindo, né? É que tu teve pródomos, tu ficou, assim, uns dias antes do parto, sentindo dores, sentindo contrações, e parecia que ia entrar em trabalho de parto, né? Isso, E eu fui te acompanhar, tu morava em Gravataí, eu em Porto Alegre, mas nós Gravataí. achamos que era trabalho de parto, e na verdade era aquele momento que tinha que desaguar, né? Que tinha que botar para fora, assim, os medos, as dores. Então a gente passou uma madrugada assim num alarme falso, mas assim também situações que são muito necessárias, né? Muito necessário para Sim. as mulheres do parto, assim. Então os pródromos eu vejo como uma coisa assim bem positiva também, que está abrindo espaço, né? Uhum, Pro nascimento. se permitir, né? Então, daí foi uma gestação tranquila, a minha alimentação foi toda vegetariana, tirando uma vez que eu tive vontade de comer bife de fígado, eu comi, mas foi uma alimentação saudável também. E foi num domingo, não, foi numa quinta-feira, que teve o início de umas contrações, que a Ju foi lá para minha casa, morava em Gravataí. Minha mãe que estava dando apoio, assim, né, cumprindo esse papel mais, vamos supor, do pai, né, porque eu já não tinha mais meu companheiro perto. E que super acolheu, assim, eu acho que até se fosse parto em casa, ela toparia, né, que ela estava muito pilhada, assim, dessa, dessa novidade que era ter um parto natural, né. E aí, nessa quinta-feira, a Ju foi, eu tinha até uma consulta naquele dia, a gente caminhou bastante, e aí parou, a Ju voltou para casa, aí seguiu-se os dias, e no domingo, foi quando eu levantei de manhã, acho que era umas 6 horas, eu fui no banheiro, fiz o xixi, e aí na parei de fazer xixi, saiu mais um líquido, assim, né, que não era xixi. Aí eu comentei com a Ju, e a Ju entendeu que era um pouco da bolsa, né, que tinha saído. Aí isso ela chegou em casa, lá era, acho que era 1 hora da tarde, mais ou menos, era logo depois do almoço, e as contrações estavam fraquinhas, né? E aí nisso a gente foi caminhar, conversamos muito, e, e foi lá pelas 5 horas que a gente iniciou um trabalho, né, dentro da nossa doutrina do Santo Daime, a gente abriu um rosário, e fizemos também na área do rosário da Madrinha Regina, se não me engano. Não, E Maria aí, Alice, da Madrinha Alice, isso. Maria Esse Alice. negócio que cai e abaixa o. Isso da Madrinha Alice. Das orixás, né? Chamando a força das orixás femininas, né? Que foi muito importante, assim. Que foi quando eu me conectei, assim, com a minha tristeza, com os medos e chorei muito. Eu me lembro até que o Gabriel entrou nessa hora, me abraçou, querido. E eu disse que estava tudo bem, que era um choro de liberação, para ele ficar tranquilo. E aí chorei durante 1 hora, mais ou menos assim, foi bem forte. E aí nesse processo desencadeou as contrações mais fortes, né? E eu e a Ju entramos num acordo de até meia-noite ficar ali em casa, que era o tempo da bolsa rota que a gente tinha colocado, né?
de 12 horas para ir encaminhar para o hospital. E Hoje em aí, dia já dá pra, hoje dá em para dia já esperar mais. esperar Espera mais. mais, claro. Porque eu era uma doula novata, eu era bem certinha, assim, não queria fazer nada errado, né? E daí não, tinha que ir. E também tinha toda aquela questão que a tua mãe estava um pouco ansiosa já para ir pro hospital, né? Que estava acompanhando ali o processo. E aí Sim, já começou de dor mesmo, e aí a gente foi. sim, foi Chegou eu, tu e minha mãe. isso. Aí tu foi dirigindo, eu fui atrás com ela. E foi bem importante a presença dela, assim, porque foi um resgate também na nossa relação, né? Como mãe e filha, que fazia pouco tempo que eu tinha saído de casa e depois voltei, então eu fui super bem acolhida por ela. Então, gratidão, minha mãe Célia Ivone, honro, que me deu esse apoio, assim, também, nesse momento. Aí, chegando no hospital, eu tava, assim, com todos os alarmes, né, acionados, né, tipo, perguntando tudo. Eu fui atendida pelo um que não era médico, né, era um aluno. E aí ele tinha a minha idade, porque eu perguntei a idade dele. E eu, pá, vai ser um. Será que vai ser ele que vai me atender? Porque assim, né, que vai fazer o parto. Aí ele pediu para fazer um exame com um espéculo. E eu pediu não, eu já queria fazer, né? E eu perguntei o que que era, ele já não gostou muito, que era para ver a dilatação. E aí ele fez, mas eu trouxe os questionamentos, ele já ficou meio que assim, né? E aí nisso chegou uma doutora, né? Que eu não vou citar o nome, mas eu sei o nome, que, que acendeu a luz, porque eu tinha pedido, né, para apagar a luz. Eu estava deitada, que era uma maca alta, e tava uma luz penumbra, assim, e ela acendeu a luz. Eu pedi para apagar, ela disse que não, que tinha que ficar com a luz acesa. E aí nisso eu perguntei o nome dela, né? E aí ela só falou o nome dela, botou a luva e fui fazer o exame de toque, né? Isso que já tinha feito o exame antes, né? Com luva. E aí tava com a recém com 3 centímetros, né? De dilatação. E aí ela saiu de onde ela tava, foi para uma mesinha e fechou uma cortininha e acho que ela tava escrevendo, né? E daí eu chamei o nome dela e pedi para conversar com ela, né? E daí ela falou, fala, e disse, não, gostaria de olhar, conversar olhando nos teus olhos. Ela abriu assim, disse, o que que tu quer? Aí eu falei, eu procurei esse hospital, que é uma referência de parto humanizado, do projeto Cegonha. E daí ela começou a achar que eu era louca, dizendo que não existia parto humanizado, não existia projeto Cegonha. E daquilo começou a me acelerar meu coração e eu explicando, né, naquela força toda dentro da contração, que eu trouxe um plano de parto, que eu gostaria que fosse respeitado, que ela lesse. E, enfim, ela não aceitou, né? E começou a ler e debochar, dizendo que ia fazer episiotomia. E daí nisso eu comecei a chorar, desesperada. E ela ficou nervosa também e chamou o chefe de plantão, que chegou, que acredita que estava dormindo, e ele chegou meio escabelado. E eu dentro daquela força toda, tendo que explicar de novo, né, por que que eu estava ali e por que que eu tinha escolhido aquele hospital, por que que eu tinha feito aquele plano de parto, enfim. Ele também não validou, disse que eu estava descompensada e saiu. E eu aos plantos, chorando. Aí isso chegou 13 enfermeiras que super me acolheram, assim, me abraçou. Tinha uma até com um livro de Allan Kardec na mão. E que aquela sala se iluminou, assim, de luz, né? E elas foram me acalmando, dizendo, pode ficar aqui, a gente sabe do que tu está falando, existe esse projeto, tem uma ala que tem bola, que a gente auxilia quando tu precisa caminhar, tu pode ficar tranquila que aqui é um bom lugar para te parir. E aí eu confiei nelas, fiquei ali e conversei com ela, né? Expliquei que eu tava ansiosa, assim, que eu queria que respeitasse e elas acolheram. Aí eu fiquei no hospital e pude receber minha mãe, né? Eu me lembro que eles me deixaram também de castigo. Eu fiquei 1 hora no MAP, aí chegou um dado momento, eu falei que eu não queria mais ficar ali, porque eu tava meio que deduzindo que se eu ficasse muito tempo eu não ia dilatar e logo eles queriam me induzir, botar ocitocina ou fazer alguma coisa assim que
que não fosse natural, né? E aí foi bem certinho, assim, eu dei mais meia hora e o papel do negócio acabou, do MAP, e aí me deixaram liberado. Daí eu fui caminhar, aí eu caminhei bastante durante o trabalho de parto, fiz exercícios e, e tomava umas dosezinhas, né, Ju, de Santo Daime, que me ajudava, assim, com muito cuidado, com... Tu cantou muito no parto, foi uma coisa que super abriu, assim, porque tu cantou umas músicas, assim, Uhum, e a bola rebolando, né? E eu tava sim. ali, foi um momento que as enfermeiras queridas, né, deixaram eu entrar, me chamaram ali no corredor, entra aqui, fica com ela, e deixaram eu entrar e eu fiquei contigo. Tive uma hora que tava as duas, né, tava minha mãe e tu. Acho que foi bem pelo finalzinho, né? Que foi, acho Isso, que foi ela. umas 5 da manhã, que foi quando fui reavaliada por um outro doutor querido, amado, que chegou, que mudou e se iluminou assim a sala, né, de luz, que eu perguntei o nome dele, e daí eu falei que era ele, o enviado de Cristo. Ele ficou me olhando, rindo, né? Dizendo que essa louca, né? Pensando, né? Mas eu dizendo pra ele que eu queria ganhar minha filha de cócora, se ele aceitasse, né? Essa missão. Ele disse que nunca tinha feito aquilo, mas que ele topava, né? Que se eu fizesse, vamos por tudo direitinho pra ela nascer antes de virar o plantão, que se não me engano acho que era umas 8 horas da manhã, ele poderia atender e aquilo se realizar, né? O parto se realizar como eu gostaria. E aí eu falei que nos primeiros raios de sol Maria Luzia ia nascer. E aí eu me encarnei na bola, ficava lá, chamava. Me lembro que eu ficava de apoio numa barra e olhava para uma estrela e começava a chamar ela, cantava muito. E vinha umas contrações muito, muito forte. E só que eu sentia que estava abrindo, assim, né? Isso, Confiava no. Ai, isso. Gabi, eu acho que a minha bateria tá e fraca e daí começa a cair aqui. E comecei a chamar ela nessa contração mais forte. assim, E fui quicando na bola. E chegou uma hora que eu já não aguentava mais, assim, uma coisa, um misto, uma coisa de não estar mais no corpo. E daí eu falei que eu queria ir pro banheiro, tomar uma ducha, que eu achava que aquilo ia me ajudar. E a Ju me acompanhou até o banheiro. E quando caiu a água, estourou o resto da bolsa, assim, fez profit. E aí desceu a cabeça, coroou. E eu falei, tá nascendo. Tava bem encaboclado. Não sei se eu falei, moça, sim. tá nascendo. E aí, nisso eu já fui de 4 apoios pra maca que tava ali na sala. E chegou o médico e disse, realmente tá nascendo. Só que você vai ter que caminhar até o BO, né? E aí eu fui caminhando, achava que ia parir no meio do corredor. Centro obstétrico, CO. É, CO, outra coisa. Mas aí fui caminhando com a cabeça no meio das pernas, se sentindo. E aí a outra enfermeira, essa que estava com o livro de Allan Kardec na mão, falava, ai, olha como ela é forte, né? E aí me incentivando, assim, a chegar até lá. Aí nisso, quando eu cheguei, eu já fui, já de 4 apoios. Aí uma outra enfermeira que não sabia disse para mim desvirar, né? Que aquela não era a posição correta. Aí eu tirei a mão dela de mim, disse que eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sei o que eu tô fazendo. Só que eu tava muito assim, tipo, selvagem, né? Eu tava falando muito forte, assim. E ali eu fiquei, o médico ficou só olhando, né? Porque foi outra enfermeira que conduziu todo o trabalho, assim, né? Que era uma coisa muito nova e recente. E eu me lembro que encheu a sala. Tinha acho que umas 10 pessoas, assim, olhando, tipo uma plateia. E aí tinha até uma que tava com uma máscara, assim, parecia um astronauta toda de luva e bota. E bem aquelas coisas de filme, né? Mas aí eu deletei tudo e me concentrei só em mim, assim, na minha respiração. Lembro que quando vinha a contração, eu imaginava, assim, uma luz vindo e descendo e gritava, assim... Ah! Minha mãe dizia que parecia que ia quebrar os vidros, assim, de tão forte que era o grito, né? E foi em 4 desses gritos, né, 4 contrações, que ela vem abrindo bem devagarinho. Minha mãe disse que viu o rosto dela descendo, girando, e que foi muito emocionante para ela ver essa passagem, né, assim, ver o nascimento, que foi o primeiro que ela viu, assim, né. Aí logo que saiu,
que foi às 6 da manhã, nos primeiros raios de sol, como eu tinha falado. O doutor pegou e já passou ela por baixo, aí eu virei e colocou ela no meu peito, né, Maria Luz, que mamou durante um bom tempo, assim. E logo ele já queria botar ocitocina, me lembro, para descer a placenta. Aí eu falei para ele que eu não gostaria que colocasse a ocitocina, que ela mamando logo já ia liberar. E foi bem assim, ela mamou e desceu a placenta bem tranquila, assim, não precisou esperar muito. E eles respeitaram tudo, assim, deixaram eu levar a placenta, minha mãe cortou o cordão umbilical, deu o primeiro banho. Lembro também que eu tinha levado um exame de aquele de fezes, né? Staphylococcus, que para não botar nitrato de prata, aí não colocaram nitrato de prata nos olhos dela, né? Então fizeram todos os exames ali com a minha mãe vendo, foi muito rápido e foi muito tranquilo, assim, foi tudo respeitado, assim, o plano de parto que eu tinha feito. Lembro também que a doutora ela queria gravar e ela estava nervosa e ela pausava, porque eu assinei um termo para mostrar como era possível, né, fazer um parto daquela posição, que ela estava gravando, né, o parto, só que ela não conseguiu gravar muito bem. Mas foi muito bom, assim, ter essa experiência, né, de comprovar que era possível, né, dentro do hospital, ter um parto humanizado, assim, que respeitasse, assim, as escolhas da gestante, né, com visando a saúde do bebê também, né, dentro de uma segurança, né, não colocando em risco. Mas tu E entende que o que aconteceu contigo ali foi uma exceção, né? Porque os médicos primeiros que estavam de plantão, eles não queriam acatar nenhuma das tuas solicitações. sim, foi uma Eles, sessão. eles não queriam te deixar sem a indução artificial, não queriam te deixar livre, né, no para deambular, queriam te deixar presa na cama. E aí foi toda uma situação da equipe de enfermagem, já estava mais interessada nas questões da humanização e mais empenhadas nisso, que movimentaram ali e disse, nossa, ó, chegou uma mulher que quer parir, chegou uma mulher que, né, sabe o que quer, que está informada. E daí as enfermeiras já acharam o máximo, já pegaram um termo lá de consentimento para tu deixar que filmassem o teu parto e mostrassem para os estudantes, né? Porque o teu Uhum. parto, tu teve na posição de 4 apoios, então tu tava, em vez de tu deitar na maca, tu quis ficar de 4. E isso é um tabu, assim, para ter um parto no hospital. Parece que as pessoas ficam envergonhadas, né? Ficam sem jeito. Mas é uma das melhores posições que a mulher tem para parir. Abre a abertura pélvica a mais de 30% do que na posição frango assado, que a gente diz, né? Então, assim, estava tranquilo aquele plantão, só estava ali um médico que estava a fim de deixar acontecer, né? Percebeu em ti que tu estava empoderada. Porque também se a equipe hospitalar percebe que tu fica sempre querendo que eles digam o que tu tem que fazer, né? Eles acabam se sentindo neste poder também. Eles acham que a gente tem que fazer tudo porque é isso que ela espera da gente, né? E quando a mulher vai informada, que ela se prepara para o parto, ela já vai em outra postura, ela já sabe o que ela quer para o parto, né? Ela já sabe também o que ela não quer. Então fica muito mais fácil de poder construir, né, esse parto desejado, assim. E também acredito muito na proteção na nossa egrégora, Claro, né? foi uma guiança Foi suprema, uma assim. criança, com certeza. A gente teve todo esse suporte que a gente tem nesses trabalhos de parto com Daime, né? Que a gente faz assim dentro do nosso grupo, na nossa comunidade, de uma maneira muito respeitosa e com muita fé, né? E a gente vai com essa guiança e ele comanda, ele dá um caminho, né,
de observar os sinais, de perceber assim, que pode ser bom, né? E foi bem isso, tu encarnou uma mulher selvagem ali, foi lindo de ver. Pena que assim, ó, entrou toda a ala obstétrica para assistir teu parto e me botaram para fora, né? Daquele evento. Sim, Ai, só não dá pra que entender, né? Aham, sacanagem. E aí, mas assim, enfim, deu tudo certo. Depois, a amamentação também super fluiu da Maria Luz, né? Não teve maiores sim. problemas. Sim, E a foi partir maravilhoso. E a partir disso foi uma transformação tremenda na tua vida, né? Porque Foi, tu com começou a certeza. trabalhar com terapias naturais, com fitoterapia, tu conheceu um cara legal que construiu uma família, né? Ele assumiu a Maria Luz no sentido de fazer aquele papel de pai, de estar junto. E Sim, aí, assim, a partir disso começou a chegar uma mulherada, né, Gabi? Pra tu sim, acompanhar. E tu não sim. era nem doula. E já A, acompanhando os mulheres no parto. sim, eu tava com. A Amarelo estava com 6 meses, né? E foi a filha do meu falecido ex-companheiro, o Hélio Couto, né? A Paloma, não sei se ela tá aí, tu conhece ela, que foi a primeira Sim. gestante que eu acompanhei e que Minha foi assim, professora de yoga. é maravilhosa. Um beijo, Paloma. E, e que eu acompanhei ela e foi super transformador também para ela. Libertou ela de várias questões na vida dela. Ela fumava, ela parou de fumar. Então, ela parou de comer carne também naquela época. Foi muito transformador mesmo, assim, impactante para a vida dela, todo esse acompanhamento e a história que a gente estava vivendo, né? E me sinto muito honrada e privilegiada por ter acompanhado ela, de ter, né, tido essa confiança, né, de ter aberto meus caminhos como doula. E agradeço também a Ju, né, e a parteira Eliane Sheili Queiroga, que também me incentivou depois a fazer a formação, né, de doulas, e que foi super importante para mim, assim, assumir esse ofício, né, e dar esse valor. Na época, eu tenho muitos e muitos partos antes, né, sem ter esse diploma, né, essa certificação, e também não cobrava, né, era mais uma troca de aprendizado, assim, né. E aí, a partir, acho que depois da quinta ou sexta gestante, que eu comecei a, a fazer um trabalho mais profissional, assim, dentro de um acompanhamento, também já me sentindo mais qualificada depois dessa formação, que foi bem importante. E a gente trabalhou, né, com a equipe, né, a Flor da Vida, durante, acho que foi uns 3 a 4 anos, né, Ju? E que foi muito lindo, assim, ver muitas doulas surgindo, né? Muitas amigas, né? Surgindo como doulas também. Agora, por último, a gente atendeu o parto da Tani, que também se formou, né, junto com a gente, trabalhou. Então, de ver essa transformação assim, nas mulheres e despertando essa vontade também de ajudar outras mulheres e vendo como é importante, né, essa rede, né, de apoio, de resgatar, né, esse cuidado, que quando a gente está gestando a gente fica tão sensível assim, né? Não digo vulnerável, mas nem necessitada de um apoio, mas digo que a gente está receptiva, né, a receber esse cuidado e que como é importante a gente ter essas mulheres que são nossas amigas e que pode vir a ser doulas ou que já são doulas, né, e que depois nos estruturam para servir. E é muito lindo assim de ver esse movimento, né, de dar e receber. Sim, eu tenho muitas comadres que seguiram o caminho, né? Eu sou uma. E tu é uma. E assim é maravilhoso fazer parte disso, ser uma semente, né, para isso. E aí tu passou a acompanhar as gestantes, né? Também entrou no caminho de aprendiz de parteira, já me acompanhou como assistente em parto, já também, depois que a gente multiplicou nossa equipe, né? Aham. E tive a honra assim, de aprender com várias mestras, né? Parteiras, a Marcélia, a Sueli Carvalho, a Nani, né? Que é a Eliane, que foi uma grande mestra
que muito generosa, né? Muito generosa e que fizemos rodas, muitas vivências, né? Temascal, Aham. e várias experiências assim energéticas, espirituais e se conhecendo a si próprio, né? Renascendo a cada parto. Com E, certeza. e assim, a gente aprende muito mais com as mulheres, né? Do que a gente dá, né? Até porque é uma riqueza muito grande estar participando desses nascimentos, assim. E aí eu É, fico nossa. muito feliz de ser madrinha, né? De ser tua madrinha, de certa forma. Também. Sou madrinha de umbigo espiritual da Maria Luz também, né? Pela nossa participação e pela bênção que a gente recebeu lá na igreja, lá, Uhum. no usado. E tá uma menina linda já de 8 anos aí. Uma coisa mais amada. Sim, ela me trouxe muito aterramento, né? Sim, sim. Trouxe. E naquele momento, né, que eu estava sem chão, né, que eu tinha acabado de sair de um serviço fixo que trazia uma estrutura, né, de segurança. Também estava estudando para um vestibular, larguei tudo e ingressei como terapeuta. Iniciei um curso de reiki, né, depois fiz uma formação de massagem e fui trabalhando nessa área mais holística, assim, né? E tô até hoje, né? Graças a ela, assim, né? Que trouxe essa abertura num outro campo, assim, né? Que não é tão, vamos supor, seguro, entre aspas, que não tem aquele dinheiro fixo, né, no fim do mês, mas que abre a possibilidade para desenvolver outras capacidades, né, outros dons, que vai além, né, então é através da confiança, né, de se colocar a serviço, né, e de aprender também, né, com tudo que aparece, né. Então, muito grata a ti também, Ju, que apoiou, né, que me deu esse amparo e trouxe muitos ensinamentos, sou muito generosa também. E que hoje eu posso ter também esse caminho como doula e guardiã do nascimento, né? Através desse incentivo, né, que você trouxe. Muito grata mesmo. Sim, somos guardiãs, né? Somos uma rede, uma irmandade mesmo. E estamos aí pelas mulheres, pelos bebês, pelos nascimentos respeitados. Esse é o nosso objetivo no caminho. Tá me ouvindo, Gabi? Gabi, será que tu caiu? Caiu. Gabi foi, deu gratidão, contou a história dela e já foi. Então é isso, a gente vai de vez em quando, vou convidar as comadres para contar suas histórias de parto, né, suas transformações, suas percepções, as suas experiências e outro dia a gente volta. Gratidão por estarem aqui. Teve uma pessoa que perguntou mais na frente qual era o hospital que a Gabi teve, mas a gente fala em box, pergunta em box, que a gente não quer ficar falando das instituições, né? Mas a gente fala mais no privado. E então tá, pessoal, a gente volta outro dia. Boa noite para todos. Até a próxima.